Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Mais um Drops em casa, uma atividade refrescante para o seu final de tarde e começo de noite. Ajeitando na poltrona, uma cervejinha gelada, um whisky no jeito, ou mesmo aquele chazinho, não das 5, mas das 6 e gelado, porque Ribeirão é muito quente. Ligando o podcast da semana para estimular a mente em tempos de isolamento, sem deixar de relaxar. Drops. Hoje temos um convidado muito especial, Percy Guzum, o nosso ecólogo poeta. A conversa de hoje ressalta a enorme importância dos conhecimentos da ecologia e da biologia para tratar do assunto do momento, a pandemia do coronavírus. Só assim saímos do perigoso terreno dos achismos que nos afligem nesse cenário de doença e de ignorância e obscurantismo que vive o nosso país. É o conhecimento da ciência para entender o mundo e a vida. Percy, conte-nos sobre a sua matéria de jornal, que você fala sobre desarmonias na natureza e a pandemia, trazendo duas questões: o problema da ultrapassagem da barreira da espécie e a causa ambiental e sanitária dessa pandemia. Fale-nos um pouco sobre isso. Drops. Olá pessoal, tudo bem? Para a gente explicar o conceito de ultrapassagem da barreira de espécie, é importante que a gente evoque o conceito de habitat, que é da ecologia, como sendo o local onde vive e sobrevive a população de uma determinada espécie. Muitos vírus, bactérias, protozoários, chamados micróbios, têm como habitat tecidos, de órgãos de animais selvagens e animais domésticos, por exemplo. Nessas condições, esses micróbios são benéficos ou então não provocam efeitos negativos vivendo dentro de intestinos e outros órgãos desses animais. Acontece que, a partir de atividades humanas, como, por exemplo, os mercados de carnes vivas, isso é relativamente comum na Ásia, você coloca espécies de animais muito próximas, uma das outras, em gaiolas, e esses micróbios eles podem ultrapassar de um animal para o outro. Então, nas condições naturais, essas espécies jamais estariam próximas. Mas a partir da ação humana, nesses mercados de carnes de animais vivos, esses animais ficam muito próximos. E quando um vírus, uma bactéria, um protozoário, ele passa por uma outra espécie, ele consegue ultrapassar essa barreira de espécie, ele vai sofrer mutações dentro desse outro organismo, que inclusive pode ser o organismo humano, e pode vir a se transformar num agente de doenças, um agente patógeno. Essa é a provável origem, até onde se conhece atualmente, da Covid-19, da doença, da pandemia que a gente passa, encara atualmente. É muito provável que o SARS-CoV-2, que é uma espécie de coronavírus, que tem os morcegos como um reservatório, importante, tenha passado para o pangolim, que é uma espécie de tatu, que é uma fonte de alimento para alguns povos na Ásia, mais precisamente na China, me parece. E então, a partir de se alimentar da carne do pangolim, veio para o ser humano. E aí sofreu mutações, tanto no corpo do pangolim como no corpo do ser humano, e a gente tem então o pangolim como um hospedeiro intermediário
para chegar até o corpo humano, e no corpo humano então todo esse problemão que é a doença Covid-19, né, ou coronavírus, mais popularmente chamada, né, um tipo de pneumonia seca, mas também já estão identificados vários outros problemas, né, para além das questões respiratórias. Bom, a segunda questão são as causas, né, ambientais e sanitárias desse problema. Então veja bem, a destruição de habitats, né, é a principal causa da extinção de espécies, né? Existem outras, como a superexplotação, né, de recursos animais, como por exemplo a sobrepesca, né, a pescar demais, né, usar demais os estoques pesqueiros. Isso é uma causa, por exemplo, de extinção de espécies. Outra é a introdução de espécies exóticas, né, em ambientes naturais ou seminaturais. Mas a destruição de habitats é a principal causa da extinção de espécies. E também a transformação dos habitats, né? Quando nós transformamos ambientes naturais ou seminaturais, né, já com alguma ação humana, em paisagens agrícolas, paisagens para pecuária, cidades, né, e também áreas industrializadas. Para se ter uma ideia, a gente tem aproximadamente uma África já desmatada, né, em termos de florestas, savanas e outras fisionomias de vegetação, que cedeu lugar para o gado, né? Isso para quê? Para fomentar aí o nosso apetite carnívoro, né, na atualidade, né? É uma extensão muito grande de paisagens e ecossistemas alterados para uma única fonte de recurso alimentício, que é a carne bovina. Fora os outros impactos, a questão do CH4, o gás metano, né, como gás de efeito estufa é importante, né, que sai a partir da fermentação, da digestão do gado bovino, né? E a questão sanitária, ela está relacionada então a um controle ainda frágil, né, no que diz respeito ao comércio das carnes em mercados, em feiras livres, né, não só na Ásia, isso é no mundo todo, né? A gente vê aqui no Brasil em mercados populares a venda, né, o comércio de carnes ao ar livre, bancas de carnes, né, onde ali passam muitas pessoas, questão dos mosquitos. Então você tem aí um problema de controle sanitário num padrão ainda desejável, né, muito ruim ainda. Então é muito provável que as causas, né, da Covid-19, né, as raízes primeiras são a destruição de habitats, né, de morcegos, e depois então o comércio, né, de carnes de animais vivos, o pangolim, em mercados de carnes asiáticas, né? Então, se nós conseguirmos ultrapassar esse problema enorme, essas duas questões elas devem entrar fortemente nas agendas das organizações, dos órgãos ambientais dos países, né, e também transfronteiriços, que seria então a gente melhorar a forma como nós ocupamos os ambientes naturais e seminaturais, como nós transformamos, né, nós mensurarmos melhor essas desarmonias, esses impactos negativos que a nossa ação tem na natureza, controlarmos de uma maneira mais forte
a questão do comércio de carnes no mundo todo. E uma terceira questão, que é nós revermos a nossa dieta rica, muito rica em proteína animal. Né? Nós temos como fontes de proteína, outras fontes de proteína, os vegetais, né? E aqui no Brasil, por exemplo, né, que a gente conhece mais, a dieta ela é riquíssima, né, em carne animal, não só a questão do gado, mas também as aves, né, e até mesmo os peixes e crustáceos, né? Eu não defendo que não se coma carne, mas que se repense a quantidade, e também quem fizer a opção de não comer, acho também muito bacana essa experiência. Bom, acho que é isso. Eu agradeço a oportunidade de poder falar com vocês sobre esse assunto, né, que é tão importante no momento. E recomendo a leitura de um artigo muito bom que me inspirou a escrever esse artigo, né, que eu escrevi na Tribuna Ribeirão. O artigo está no Le Monde Diplomatique Brasil, na edição 152, que se chama Contra a Pandemia, Ecologia. Né? É um artigo bacana, está em português, e vocês podem acessar na página do Le Monde Diplomatique Brasil. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Drops. Muitíssimo obrigada, querido. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast, coloque seu podcast na roda. Para falar com a gente, envie e-mail para dropsemcasa@gmail.com. Até o próximo Drops em Casa, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 18h30. Venham para a roda. Beijo grande. Drops.